Você já ouviu falar desta equação? Ela ilustra vários fenômenos quânticos como partículas muito pequenas, submetidas a valores diferentes de potenciais enquanto se movem. Chamamos essas situações de potencial degrau, barreira de potencial e poço de potencial. Mas antes disso, vamos falar do cara inteligente. A pessoa que descobriu esta maneira de resolver estes problemas batizou a equação com seu nome de família. É por isso que ela se chama equação de Schrödinger. Isso mesmo, o nome pode parecer tão complicado quanto a equação à primeira vista. Este sobrenome difícil pertence a Irving, que é como iremos chamá-lo daqui para frente, um físico muito importante que nasceu na Áustria em 1887. Os estudos dele pertencem aos primeiros passos da mecânica quântica, que também teve a colaboração de outros cientistas importantes, como Werner Heisenberg e Paul Dirac. Irving trabalhou como físico experimental no início de sua carreira, mas se voltou para a física teórica pois se interessava pelas teorias quânticas que se iniciavam através de Planck, de Broglie, Einstein, Bohr, entre outros cientistas. Heisenberg Now, say my name. Heisenberg. Não este. Este aqui. Então, este Heisenberg, que também estudava mecânica quântica, apresentou ideias de seus estudos em matrizes. Você tem facilidade com matrizes? Pois é, o pessoal da época também não tinha. E o nosso amigo Schrödinger resolveu apresentar praticamente as mesmas ideias, mas de forma mais clara para os amiguinhos entenderem. Nesta época, a mecânica ondulatória já havia sido explicada ligada a conceitos clássicos e havia feito muito sucesso. Inspirado por isso, Irving resolveu estudar outra forma de apresentar as ideias anteriormente baseada apenas em matrizes. Para isso, diz a lenda que Irving tirou férias nos Alpes, levou suas anotações e voltou com a famosa equação de Schrödinger. Isso mesmo, aquela do começo do vídeo. Esta equação incorpora as ideias iniciais de que as partículas são ondas. Para resolver esta equação, pode-se usar como exemplo um elétron que está se movendo por aí e, de alguma forma, encontra um valor de potencial diferente do que ele estava. Observando a equação novamente, vemos que há uma letrinha diferente. Ela se chama psi. Este psi é um dos pontos mais importantes da equação do físico. Para esta variável, encontramos expressões que nos dêem informações de como o nosso sistema está se comportando, ou seja, o que está acontecendo com aquela partícula que estava passeando por aí. No nosso exemplo, usamos um elétron, mas Irving conseguiu nos dar uma equação que pode ser usada em qualquer sistema físico, considerando também outras partículas. Viu? A equação é útil e fácil. Tão fácil que matematicamente pode ser chamada de complexa muitas vezes, pois envolve o número imaginário i. Para melhorar a história, um cientista chamado Max Born queria entender a natureza dessa letra especial chamada psi. Ele disse que o psi não poderia ter interpretação, apenas psi2, pois o elétron que estava passeando por aí tem a probabilidade de ser encontrado em algum lugar, e este psi2 representaria esta probabilidade. Muita gente não curtiu a história, inclusive o nosso físico austríaco. Einstein, com essa história de probabilidade, enunciou que Deus não joga dados. Mas ainda assim, até hoje, a equação de Irving Schrödinger se dá bem com resultados experimentais, incluindo os de probabilidade, como disse Born. Schrödinger tentou se manifestar. Hey, que você está falando da minha equação aí? E tentou criar uma situação que mostrasse que a história de probabilidade era loucura. Ele criou um sistema no qual um gato que pudesse ficar vivo e morto ao mesmo tempo. O gatinho de Schrödinger acabou dando certo. Já ouviu falar? Mas a história do bichano vai ficar para o próximo vídeo.